Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Hoje, mais uma vez, para vir falar deste conflito entre Israel e o Hamas. Porque não é entre Israel e a Palestina. Os palestinianos são aqui apenas vítimas de um confronto, no confronto entre as forças extremistas de uma organização terrorista que é o Hamas e entre o país de Israel. Este ataque que existiu recentemente ao hospital, onde se consta morreram centenas de pessoas, o Israel diz que não foram eles, diz que foi uma organização terrorista de alguma forma que faz parte também daqueles que lutam contra Israel. Mas vamos pôr isto aqui em perspectiva. Olhando para o cenário todo daquilo que está a acontecer aqui neste conflito entre Israel e a Palestina, digamos assim, quem são os beneficiados e quem são os prejudicados neste confronto que está a acontecer aqui? Qual a razão por que ele está a acontecer e qual as percepções que podemos ter ou compreender daquilo que se está a passar aí? Em primeiro lugar, o Hamas não podia agir, nunca poderia ter levado a efeito um ataque desta magnitude sem o apoio de serviços de inteligência como aqueles que estão na possessão do Irão. Por isto, há que compreender aqui uma coisa. Qual a razão do Irão querer que o Hamas atacasse Israel neste específico tempo? Recentemente, Israel sentou-se na mesa com a Arábia Saudita para tentar atingir um acordo de amizade ou talvez um acordo para poderem, de alguma forma, restabelecer as relações que tinham sido perdidas desde 1973. E acontece o seguinte, o que acontece aqui que é realmente nós devemos pensar é o seguinte: quem são os beneficiados e quem são os prejudicados neste assunto aqui? Em princípio, quem é prejudicado é o povo da Palestina. Número um prejudicado é o povo da Palestina porque está sempre a ser massacrado, nem só pelo Hamas, que utiliza o povo como escudo para de alguma forma defender os seus militantes, armas e de alguma forma os seus esconderijos, mas também quem está a ser prejudicado aqui é o Estado de Israel e é de alguma forma a paz em si mesmo. Porque é que o Irão não quer? O Irão não quer que Israel fique amiga dos povos árabes. Isto há que ter em consideração as razões válidas que aqui são sustentáveis. A verdadeira razão por que este ataque foi lançado é porque existe aqui a possibilidade de Israel se tornar, de alguma forma, aliado de países árabes e que o Irão é completamente contra isto, não é? E ao o Irão ser contra isto, o Irão certamente irá fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que nem só Israel, mas como os países árabes não entrem em negociações de paz ou em acordos que possam trazer algum benefício ao Estado de Israel. Porque, segundo o Irão, Israel, depois da América, é o segundo Satanás. Porque a América é o Satanás número um. E então deve ser destruído e aniquilado e completamente vaporizado da existência. Isto é um governo extremista com uma visão realmente radical que não traz sentido nenhum, nem só aos dias de hoje, mas nem perante a humanidade nenhuma. Unicamente só porque este país, que é Israel, de alguma forma recuperou alguns dos territórios que lhe pertenciam desde os mais remotos tempos da civilização humana, não é razão para, de alguma forma, um outro país gritar e cantar e, de alguma forma, celebrar a destruição de outro. Isto é doentio. É um ódio doentio.
porque todos os ódios são doentios. Mas quando o ódio se prolonga por muito e muito tempo, sem razões válidas para o sustentar, porque de verdade não há razões válidas para sustentar ódio nenhum. Independentemente do mal que alguém nos fez ou do mal que alguém nos causou, não devemos alimentar em nós ódio. Porque o ódio só traz dor a nós em relação a algo que realmente não podemos mudar. É o mesmo que de beber um veneno e esperar que o inimigo morra. Não tem sentido. Para alguém com o mínimo de consciência humana e de sentido real do que é a vida, não tem sentido beber o veneno e esperar que o inimigo morra. Porque o ódio não é mais do que uma garrafa de veneno que se toma diariamente contra algo que não podemos mudar muitas vezes ou contra algo que jamais poderemos ter qualquer ação que nos possa trazer benefício. Mas temos aqui que pôr em consideração alguns pontos de vista que eu acredito que são importantíssimos que nós analisemos neste conflito. Quem é que tem a ganhar? O Irão. Quem é que tem a perder? Todos nós. Principalmente a Palestina, Israel, sem dúvida, mas também o povo árabe. O povo árabe e todo o povo, de alguma forma, que vive dentro da realidade, que não vive de teorias da conspiração e nem de teorias que, de alguma forma, o judaísmo é contra tudo aquilo que é o islamismo. Não é verdade. O islamismo é uma religião de paz e de amor. É uma religião que, à parte estas regras e leis da Sharia que não são verificadas e que não podem ser de alguma forma sustentadas por Maomé nem por nenhum profeta, é isto que nós devemos analisar aqui. Mas uma coisa é certa, esta guerra vai se alargar. Não podemos parar este processo porque isto, quer dizer, fermenta-se, incentiva-se, dá-se, quer dizer, mete-se lenha no fogo e o fogo tem que ganhar maior dimensão. O Hezbollah, que é sustentado pelo Líbano e de alguma forma também patrocinado não só pelo Irão, mas como países como o Qatar, como o Hamas também é, têm uma base financeira bastante forte e, de alguma forma, o ódio deles contra este país, que é Israel, unicamente tenta trazer a destruição sem qualquer razão a este país. E todas as razões, para eles, são razão, mesmo quando essa razão não existe. Porque este ataque realmente que existiu ao hospital, não se sabe de verdade que se foi Israel ou se foi um míssil mal guiado de uma organização terrorista que não tem base para poder ter conhecimento e experiência em lançar este género de mísseis. Mas o Hezbollah é patrocinado pelo Líbano e pelo Irão. O Hezbollah já não é o Hamas. O Hezbollah é uma força militar enorme. Uma força militar enorme, com bastantes equipamentos e de alguma forma capaz de causar muito mais dano a Israel do que é o Hamas. E por trás dele tem o Líbano, sem dúvida. Tem um Líbano e de alguma forma tem todo o mundo árabe por trás deles. Portanto, não só o Hezbollah, mas como o Hamas. O que é triste nisto tudo é pensar que um povo religioso como é o povo que faz parte do Islão, sustentar aqui uma guerra sem sentido nenhum, que não pode trazer nada a ninguém. Para mim, a única solução aqui é paz. É um acordo que possa trazer à existência dois Estados. Dois países independentes que possam viver em harmonia uns com os outros, tal qual a Europa toda vive em harmonia uns com os outros e toda a maior parte dos países do mundo vive em harmonia uns com os outros. Porquê é que temos que andar em guerra uns com os outros constantemente? É errado. Independentemente de qual a razão ou as razões que se afirma para que essa guerra possa ser sustentável. Enquanto não formos suficientemente grandes para ter a capacidade de nos sentar numa mesa e tomarmos decisões necessárias para trazer paz e harmonia ao povo e progresso ao povo, estamos todos errados. Não há aqui um
que esteja certo nisto. E acreditem numa coisa. Quando eu venho falar destas coisas, eu não estou a defender Israel. Eu estou a defender a razão das coisas da forma com que são. Israel, para mim, tem mais razão aqui com que tem o resto do mundo árabe contra aquilo que é uma nação que é Israel. A maior parte do mundo muçulmano quer a destruição, a aniquilação total de um povo. Isto é errado. Eu não posso, de alguma forma, estar do lado de alguém que canta morte, destruição total, aniquilação total de uma nação, de um povo. Não posso estar a favor de ninguém que sustenta isto. Se estou a favor daquilo que Israel faz contra a Palestina, não estou de acordo também. Israel tem ido demasiado longe, muitas vezes, quando ataca os palestinianos, que são usados unicamente como carne para canhão pelo Hamas e por todas as organizações terroristas. E claro que eu não posso concordar com isto. Claro que eu não posso, nem só não concordar, como condeno veementemente o país que de alguma forma faz estes atentados, porque para mim não são menos desumanos com que são os ataques do Hamas. Quando Israel mata 2, 3, 4, 5 mil pessoas, eu não posso estar de acordo com um Estado que faz isso. Mas compreendo de alguma forma a razão porque é que este Estado tem que se defender contra o mundo arábico, praticamente todo que existe. Mas uma coisa é certa. Brevemente vai haver uma nova frente a combater Israel pelo lado do Hezbollah. Certamente o Irão irá patrocinar, sem dúvida, as forças do Hamas ou outra força qualquer que possam atacar Israel de outra parte, porque estes países, tanto o Líbano como o Irão, os que sustentam o Hamas ou o Hezbollah, eles não querem a paz. A paz para eles não é importante. O que é importante é, de alguma forma, os seus radicalismos e as suas visões que não têm sentido dentro de uma nova era em que vivemos. Eles continuam a tentar retroceder-nos centenas de anos na evolução de uma civilização. E uma coisa é certa, se realmente estes acordos que eles estão a tentar forçar sobre os países da OPEC para poder fazer um embargo de petróleo ao Israel, isto vai levantar os preços do petróleo a níveis brutais, em que uma economia mundial já muito débil vai realmente criar nem só recessões, mas depressões que vão afetar o mundo inteiro e que só de alguma forma podem trazer ao mundo mais vontade de poder aqui desenvolver uma terceira guerra mundial a níveis nunca antes calculados. E é esta as razões pela qual me faz vir aqui falar um pouco com vocês. Quem é que tem a ganhar com o preço dos petróleos elevados? Quem é que está aqui, de alguma forma, a poder tirar benefícios desta guerra? Primeiro são os países produtores de petróleo, ou seja, os países que fazem parte da OPEC, se eles de alguma forma fizerem um embargo aqui a Israel. Aqui existe pela parte da OPEC, que é os países, que é a organização de países que fazem parte dos países produtores de petróleo. Estes são um dos principais beneficiados a nível económico. A nível político, quem é que está a ser aqui beneficiado? O Irão. O Irão e a China. Porque a China já está, de alguma forma, nem só a apoiar a Rússia contra a Ucrânia, mas também aqui quer apoiar tudo aquilo que é contra a América. E então, apoiando a Palestina e apoiando os árabes, ganha uma mais-valia dos árabes para poder comprar a energia a mais baixos preços para eles. Isto tudo não faz parte de políticas geoestratégicas que, de alguma forma, afetam a todos nós de uma forma ou de outra.
Vivemos num mundo demasiado conectado para não ser afetados por qualquer incidente ou acidente que aconteça no mundo. Muitos pensam, mas eu estou longe disso, nada me vai afetar. Não é verdade. Claro que vai afetar. Afetará todos aqueles que tenham que comprar produtos no mercado internacional, como somos todos nós. Todos os produtos que nós compramos hoje no supermercado, a maior parte dele vem das mais diversas partes do mundo. E o seu transporte, de alguma forma, é afetado pelo preço do petróleo e os seus custos também. Isto é demasiado complexo. Mas uma coisa é justa aqui pensar. Quem foi que atacou este hospital? Deve-se chegar aqui a uma conclusão rápida sobre quem foi que atacou este hospital. Foi um erro dos israelitas, foi propositadamente feito pelos israelitas, foi um míssil mandado por alguma organização a sustentar de alguma forma este ataque contra Israel, foi alguma forma de trazer o mundo árabe contra Israel através desta ação e que foi usada por proxies perto do Hamas ou dos palestinos para de alguma forma trazer a sensação de que o Israel é pior que o Hamas? Não sabemos. Precisamos urgentemente que a comunidade internacional e principalmente aqui a América tome as necessárias provisões para que seja feita uma investigação imparcial, porque a América diz que sabe e tem consciência que o ataque não foi perpetuado pelos israelitas, foi perpetuado por uma organização terrorista que faz parte também aí dos territórios palestinianos. E somente o Hamas continua a afirmar que foi um ataque por Israel derivado de não ter as capacidades explosivas para trazer um ataque dessa dimensão. Eu estive a ver alguns vídeos sobre isto e acredito que aquele ataque que foi ali feito não foi um ataque que pudesse unicamente e exclusivamente ser feito por Israel. O Hamas tem essa possibilidade e essa organização terrorista que também faz parte da faixa de Gaza e que de alguma forma defende os direitos dos palestinianos também tem capacidade para trazer um rocket com a capacidade explosiva que esse rocket teve. Mas sem uma organização independente que possa avaliar aí quem é que foi o culpado desse ataque, não podemos aqui tomar partes. E devíamos de ter a capacidade de juntar os factos antes de tomar alguma decisão sobre quem é que fez, como é que fez e porquê é que fez. Se foi um erro, se foi feito intencionalmente, quais as razões por trás desse ataque. Será que Israel teve a capacidade e o sangue e a ousadia de atacar um hospital com crianças inocentes e pessoas feridas? Uau! Se Israel fez isso, então Israel perde 90% do meu apoio. Porque não se pode justificar uma atrocidade cometendo outra. Aquilo foi feito naquele festival musical onde morreram mais de 260 pessoas, 287 segundo conta até o momento. Realmente foi um dos ataques mais horrendos feito por uma organização terrorista, sem dúvida. Mas se Israel teve a capacidade de atacar um hospital cheio de inocentes, onde morreram centenas de pessoas, crianças e doutores e pessoas que estavam a lutar pela vida, então Israel não merece o meu respeito. Independentemente de eu achar que o povo israelita merece o seu direito a um território e a um país para existir e aí viver em paz, jamais poderei dar razão a um governo que teve uma decisão para bombardear um hospital cheio de crianças e de pessoas feridas, independentemente de que lado esteja esse hospital.
Por isso, aquilo que foi perpetuado pelo Hamas contra Israel, quanto a mim, jamais dará razão para Israel poder perpetuar o mesmo género de ataques à Palestina. Porque, de verdade, a Palestina não deixa de ser apenas uma vítima no meio destas guerrilhas entre o Hamas e as organizações terroristas, o Irão e Israel. Os palestinos é que deviam ter a capacidade de poder dizer a estes organismos terroristas, a estas instituições: chega, nós não precisamos de vocês. Vocês só estão a trazer mais dor e mais morte ao nosso povo. O que é que vocês têm feito para beneficiar nós desde que vocês existem? Nada, a não ser trazer dor, destruição e morte a nós. Vocês usam nós como escudo para proteger as vossas armas, os vossos líderes. Todos os vossos líderes são milionários à conta das ajudas humanitárias oferecidas ao nosso país e para de alguma forma alimentar o nosso povo. Todos vocês enriqueceram, todos vocês têm os filhos a estudar nos estrangeiros, têm grandes vidas no Catar, no Dubai e noutras partes dos países árabes, onde de alguma forma se sentem tranquilos e as vossas famílias estão em paz e sem perigo, enquanto que as nossas estão aqui a morrer. Para quê? Para poder enriquecer? Onde está realmente a causa que vos traz a vocês a estarem aqui a lutar? Será que é por nós? Ou será que é pelo vosso bem e pelo vosso poder e pelo vosso enriquecimento pessoal? Porque eu não tenho visto benefícios nenhum trazido pelo Hamas ou por nenhuma organização terrorista que tenha lutado contra um país que é Israel. Só tem trazido mais dor, a ocupação de mais territórios e, de alguma forma, menos direitos para os palestinianos. Mas, enfim, o que é importante aqui pensar é o seguinte. O Irão sabe que Israel tem o apoio não só dos Estados Unidos e da Inglaterra e da maior parte dos povos do Ocidente, né, como é o Canadá e os países que fazem parte da NATO. Mas uma coisa é certa, há aqui uma certa relutância em alguns países da NATO em defender este embargo que Israel está a fazer à Palestina. Eu acredito o seguinte: o povo palestiniano aqui pouco tem a ver com este assunto, mas de facto quem está a sofrer é o povo palestiniano. E quando se põe em causa aqui a razão do povo israelita ao fazer isto, não se está a pôr em causa o povo israelita, porque o povo israelita não quer nada disto. O povo israelita quer paz como quer o povo como o povo palestiniano quer. A questão aqui são estas duas organizações governamentais, que é o governo sionista perpetuado pelo Israel e é o Hamas e todas as organizações terroristas suportadas pelo Irão. Porque na verdade o Irão só quer a destruição de Israel. A solução dos dois Estados, de uma solução em que possam existir dois Estados em paz, não é conveniente para o Irão. Porque o Irão tem uma mentalidade retrógrada, extremista, radical e terrorista. Enquanto a mim devia-se designar o país do Irão como um Estado terrorista. Devia-se parar todas as negociações e fazer um bloqueio total àquele país que continua a financiar este género de ações contra qualquer país que esteja no mundo. A China está a tomar benefícios daqui, porque o teu inimigo, sendo meu inimigo também, faz com que nós sejamos amigos. E é aqui que a China está a tomar as decisões inteligentes de ganhar benefícios deste problema que está a existir no Médio Oriente. Mas o que é aqui importante e que temos que ponderar é o seguinte: se não paramos este conflito que está a acontecer entre Israel e a Palestina, se deixamos o Hezbollah e o Irão se juntarem a isto, temos aqui um caldinho explosivo suficiente para desencadear a Terceira Guerra Mundial. Porque se o Irão, ou o Hezbollah e o Líbano juntos, e o Catar e outros países árabes pensam que podem encostar Israel à parede, não podem. Primeiro, Israel é um país com capacidade nuclear, é um país com bombas nucleares, suportado pela América. Volto a dizer novamente, suportado pela América. Vocês pensam que podem ganhar a América, povo árabe? Podem. Independentemente
o vosso ódio e todas as vossas mil razões, que em alguns casos são sustentáveis até por mim, porque penso que a América tem, de alguma forma, erradamente usado aí essa parte do mundo de uma forma injustificável para criar guerras como foi aquela do Iraque, que não teve razão sustentável porque nunca existiram armas de destruição massivas no Iraque. E foi essa a razão principal porque George W. Bush, de alguma forma, atacou o país do Iraque e trouxe mais de 1 milhão de mortes aos iracanianos. 5.000 americanos morreram e 3 trilhões de dólares foram gastos numa guerra sem sentido e sem razão nenhuma para existir. É triste que se diga que em 2 semanas unicamente desta atrocidade que existiu entre o povo da Palestina e o povo de Israel, entre o Hamas e este povo que é o povo judeu, morreram mais crianças do que morreram durante todo o conflito da Ucrânia com a Rússia há mais de 1 ano. O que é que as crianças têm a ver com isto? Quem é que pode sustentar uma guerra desta com a morte de uma criança? Eu peço e apelo ao mundo para que tenha um pouco mais de consciência daquilo que é certo fazer. Devemos ter capacidade de ser mais humanos, mais racionais e de alguma forma mais compreensivos. Menos divisão, mais amor. Mais compreensão, menos divisão. Mais consciência, menos intolerância. Ter a capacidade de sentar numa mesa e chegar a um acordo que possa trazer paz a estas partes do mundo, nem só é essencial, é necessária para que de alguma forma possam coexistir em paz uns com os outros e trazer um pouco de harmonia ao mundo. Que exemplo estão vocês a ser para o mundo? É isso que vocês querem ser? É esse exemplo de guerra, de incompreensão, de divisão, de intolerância? É essa a mensagem que vocês querem trazer para o mundo, seja ele o povo de Israel ou o povo palestino, seja ele o Irão, o Iraque, a Palestina, seja ele o Líbano, seja ele qualquer país muçulmano, ou seja ele o país de Israel? É isto que vocês querem mostrar ao mundo que são? Ou querem trazer ao mundo mais paz, mais amor, mais compreensão, maior capacidade de compreender as necessidades dos outros e de alguma forma ceder parte daquilo que pensamos ser nosso só para trazer a paz? Porque por vezes é mais importante estar em paz do que ter muito. A paz é mais importante do que o ter, porque o ser sempre será mais importante do que o ter, porque nascemos para ser e não nascemos para ter. Mais territórios, é isso, seja de qual for das partes, é isso, sustenta a vossa verdade e a vossa razão de manter um conflito que só traz dor e morte e desgraça a todas as partes? Eu estou contra Israel quando comete atrocidades, como estou contra o povo palestiniano ou as organizações que de alguma forma lutam em seu nome, quando fazem o mesmo. Não posso estar de acordo com a intolerância, não posso estar de acordo com aquilo que traz guerra e não paz. Não posso estar de acordo com aquilo que traz ódio e não amor. Não posso estar de acordo com tudo aquilo que é errado e que é contra aquilo que seria certo fazer, que é sentar na mesa das negociações e arranjar um acordo que fosse possível para manter estes 2 Estados de uma forma inteligente, a coexistirem e a crescerem juntos, a desenvolverem-se, a serem mais fortes, a serem mais amigos e a serem mais unidos para poder construir aí uma nação extraordinária. Mas o povo realmente está de veras fulminado por ódio. Uma coisa é certa, a Arábia Saudita
disse para todos os seus habitantes, para todos os seus cidadãos e todos os seus políticos e todas as pessoas que aí vivem no Líbano para saírem do Líbano. O que é que a Arábia Saudita sabe sobre aquilo que está para acontecer no Líbano, que é de alguma forma a base do Hezbollah, para poder dizer isso ao seu povo? Certamente boas notícias não será. Quando um país diz aos seus cidadãos e aos seus representantes para saírem deste país e o mais rapidamente possível, quer dizer que algo está para acontecer aí que realmente não é nada que possamos aplaudir. O Irão já sabemos o que é. É sem dúvida para mim um país baseado numa retórica e numa teoria religiosa extremista que não tem sentido nenhum, e que de alguma forma devia tentar trazer mais prosperidade ao seu povo, e todo o investimento que faz no seu exército era melhor que desenvolvesse as universidades e os centros de aprendizagem e de desenvolvimento do país, do que trazer mais guerra e mais inconformidade ao seu país, que já está de veras dividido, derivado a vários fatores que não têm sentido nenhum, pelo seu extremismo, radicalismo religioso que é sustentado por essa organização que lidera o país. Uma coisa é, sem dúvida, e com isto vos deixo por hoje, aos beneficiários e aos prejudicados neste conflito, que não deixemos os chamados beneficiários desta atrocidade se enriquecer à custa da desgraça, e que tenhamos a capacidade de apoiar aqueles que são prejudicados por estas atrocidades de uma forma inteligente e humana. Eu acredito que só através de a solução de dois Estados é possível conseguir-se aqui uma paz. E acredito que Israel e a Palestina têm que ter a capacidade de sentar na mesa de negociações e chegarem a um acordo que venha para durar. Desde 1948 que isto acontece. Desde 1948, nesse dia 14 de maio, em que foi formado o país de Israel, em que os palestinianos decidiram cantar morte a todos os israelitas. Não é certo. Também não é certo Israel continuar a ocupar territórios que pertenciam, durante o acordo que foi firmado pela ONU em 1947, no dia 29 de novembro, que é o acordo 181 da ONU, continuar a ocupar terrenos que de alguma forma não pertencem a Israel. Israel devia devolver os terrenos que pertencem à Palestina, nesse acordo de 1967, não é? E de alguma forma não continuar a perpetuar uma guerra e uma instabilidade que não pode trazer nada de positivo a ninguém. Nem o povo israelita, nem o povo palestiniano, nem ninguém no mundo, porque hoje vivemos numa aldeia global e todos somos afetados por aquilo que acontece um pouco por todo o mundo. Ok, malta amiga. Mais uma vez já me estendi um pouco a mais com que devia neste vídeo, mas só quis trazer a vocês mais um pouco de sensibilidade sobre isto que está a acontecer entre a Palestina e Israel. Espero ter trazido a vocês um pouco de mais luz sobre este assunto. E aqui vos deixo nestas conversas sobre o mundo. E até o próximo episódio deste espaço em que passo com vocês. Até lá, um bom abraço, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, onde quer que esteja no mundo. Bye bye.